Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Dileto e amado ouvinte aqui da nossa Diocese de Formosa, você também que nos acompanha de outras localidades. Nós estamos juntos nesta quarta-feira para meditar mais uma vez as realidades profundas do céu e rezar para que possamos cumprir a nossa missão neste mundo antes que o tempo passe. Dando sequência à nossa meditação de ontem, muito oportuna, sobre o vício da desobediência, e é um vício que se opõe às virtudes perfeitas, vamos para a segunda parte. Toda alma que queira pertencer-me, disse Jesus a Conchita, e andar pelos caminhos retos do Espírito, deve fugir até da mais leve sombra de desobediência. A alma desobediente jamais prospera na vida espiritual, mas corre o risco de cair, e de fato cai, em grandes males. Os enganos satânicos quase sempre entram pela porta da desobediência interior. É a mais fatal e abominável. Pouco vale a desobediência exterior, ainda muito danosa e digna de castigo, se comparada com a espiritual e interior, que destrói a submissão santa e a retidão da alma. Repito, não pode existir vida espiritual sem obediência, elemento indispensável sem o qual o Espírito Santo não desce na alma que não renuncia ao juízo próprio e não se entrega à vontade alheia. O princípio, meio e fim da vida espiritual fundamenta-se na obediência. A alma desobediente não pode ter vida espiritual, e muito duvidosos serão nela meus favores e qualquer tipo de virtude. A alma feliz que se abandona nos braços da obediência nunca se perde. Toda alma que se extraviar desse caminho despencará em muitos precipícios. Pela desobediência entrou o pecado no mundo, e todos os males que hoje o homem chora e chorará até seu fim. Há uma desobediência comum e ordinária que se vê nas coisas exteriores e leva a muitos males. E existe também uma desobediência espiritual, muito mais prejudicial, que se alastra no campo da direção espiritual das almas e também leva a 1000 dificuldades, que geralmente afundam o espírito, deixando-o sem graça. Nisso cabe também aquela desobediência interna que eu já expliquei e que é a que murmura sem palavras, executa forçadamente o que foi comandado e não abre mão do seu próprio juízo. Existe outro tipo de desobediência mais refinada e maligna, que se chama desobediência perfeita, e que além de ter todos os defeitos da anterior, consiste numa contradição, a recusa interna das inspirações divinas, compreendidas e culposamente descartadas, junto à rejeição da minha vontade, em favor dos próprios caprichos e das próprias preferências. Esse vício capital perfeito cobre um vasto campo e dá muita satisfação a Satanás. Se as almas desobedientes soubessem o mal tão grande que se fazem, fugiria à sua própria vontade, submetendo-se e sem reserva à vontade do outro. Mas essa falsa liberdade, anelo incessante dos corações, filha da soberba, impede a essas almas ser felizes e gozar da paz. Coisas que estão vinculadas à submissão voluntária e à obediência cega.
A alma desobediente sujeita-se a Satanás, pai da desobediência e autor da soberba, e se afasta do Espírito Santo. A obediência é o canal das graças celestes, é a virtude celestial que eleva o homem, permitindo-lhe renunciar ao seu próprio juízo, triunfar de si mesmo e morrer aos seus próprios critérios e vontades. Grandes virtudes são necessárias para chegar a esse ponto, que se alcança por meio de trabalho, vitórias e por meio da ajuda da graça divina. O desobediente jamais chegará a vislumbrar tão grande bem, nem a experimentar os frutos da paz proporcionados pela obediência. O remédio geral da desobediência comum está na renúncia de si e na total submissão. O remédio da desobediência espiritual está na morte de todo o próprio querer, na entrega ao próprio diretor espiritual sem julgar nem adulterar com a imaginação seus conselhos e prescrições, na renúncia ao juízo próprio, sem esquadrinhar e indagar interiormente, nem permitir que o pensamento se detenha nem um momento sobre o desânimo de si. Cura-se a desobediência espiritual perfeita pela constante fidelidade e correspondência, retidão e pureza de intenção, pela prontidão no cumprimento das inspirações divinas, sem cometê-las nem desvirtuá-las com a vontade própria, com o respeito humano ou com a doblez. Nesse ponto tão delicado, há de se afastar toda falsidade. A obediência cega ao diretor espiritual e a correspondência imediata ao Espírito Santo curam totalmente a desobediência. Então, prezado ouvinte, fica para nós esta mensagem. Aqui eu quero lembrar da obediência à igreja. A nossa igreja ela tem um alicerce profundo, que é a palavra de Deus, a tradição e o magistério autêntico. Nós não podemos fugir da obediência à igreja. A igreja nos ensina tudo, ela é a nossa mãe. E quem mais desobedece à igreja? Nós, sacerdotes, que estamos à frente dos trabalhos da igreja. Basta a gente ficar dando atenção ao que se passa no mundo, em diversos lugares da igreja, sempre tem alguém desobedecendo. Sempre tem alguém fugindo àquela responsabilidade. E a desobediência à igreja começa aí na sua paróquia, quando não se celebra a missa direito, quando não respeita as orientações litúrgicas, quando na vida moral o católico quer fazer acontecer a sua vontade e não aquilo que a igreja ensina para nós. Tantas vezes, nesses nossos tempos estranhos, as pessoas têm essa mania de dizer para a gente, eu sou católico, mas não concordo com isso. Eu sou católico, mas não concordo que a sexualidade tem que ser vivida assim. Eu sou católico, mas não concordo que a gente tem que ir à missa aos domingos. Então nós temos uma série de desobediências à própria igreja que não faz bem ao nosso crescimento espiritual. Outro assunto muito interessante aqui é a questão do diretor espiritual, que Nosso Senhor sempre fala nessas locuções à Conchita. A direção espiritual hoje é muito difícil. Se para você achar um padre para confessar é difícil, imagina a direção espiritual. Uma afilhada minha que foi para uma outra realidade, num outro estado, me dizia, meu padrinho, aqui tem 17 paróquias nessa cidade e eu não consigo encontrar um padre para me atender a confissão. É muito triste isso, é doloroso isso. Almas que se perdem por falta de uma orientação, por falta de uma direção espiritual, por falta de uma confissão. Aqui eu quero dizer para você, meu irmão sacerdote, organize a sua paróquia de forma os fiéis saber que existe um dia, pelo menos, na paróquia que tem atendimento de confissão. Organizar para atender confissão de vez em quando à noite. Muitas pessoas trabalham, não tem como durante o dia
ir à Santa Missa, ir à Santa Confissão. Então a gente precisa ter esse zelo. Não adianta essa correria pastoral com tanta coisa na igreja, se o principal a gente não cumpre, que é celebrar bem a liturgia e atender às confissões. Isso é obediência. A nossa Santa Igreja celebra no dia de hoje a dedicação da Basílica de São João de Laterano, em Roma, aquele lugar que o Papa viveu durante séculos ali, antes de ter a Basílica de São Pedro, Basílica de São João de Laterano. Em frente à mesma nós temos as escadas, ou a escada santa pela qual Jesus subiu para ser julgado no pretório. Então é uma liturgia bonita, lembrar a dedicação dessa igreja, que remonta aos tempos antigos do cristianismo. Ali nós temos uma porta de bronze que veio das basílicas pagãs de Constantino, que foi doada à igreja. Naquela linda basílica nós temos as imagens poderosas dos 12 apóstolos, para reafirmar esse fundamento apostólico da igreja. E na liturgia de hoje, na antífona de entrada da missa, da dedicação da igreja de São João de Laterano, nós temos o versículo 2 do capítulo 21 do Apocalipse. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, ornada como a noiva que se preparou para o seu noivo. Esse texto bíblico recorda-nos que a Santa Igreja de Cristo é, neste mundo, a expressão viva da Jerusalém Celeste. A Igreja da Terra é a imagem da Igreja do Céu, onde os anjos e os santos, unidos à Santíssima Trindade, vivem o eterno amor da divindade que nos salva. A Igreja precisa ser esse retrato antecipado da celestial glória de Deus. E essa realidade nós a vivemos de maneira profunda, alegre e solene na liturgia. A liturgia da Santa Missa, dos sacramentos, bem celebrada, é para nós esse sinal de que a Igreja da Terra é a imagem da Igreja do Céu. Nós precisamos edificar essa grandeza da nossa Igreja nesse mundo. Isso se faz através da obediência. O católico que se quer viver na santidade precisa refutar a desobediência na sua vida e viver essa graça da unidade humilde a nosso Senhor. Senhor nosso Deus, Pai das misericórdias, dai-nos a graça da humildade, para vencermos o egoísmo, a tibieza e todas as misérias dos nossos corações. Senhor, ensina-nos o caminho da obediência, o caminho da santidade, o caminho da paz, o caminho que cura e que nos liberta. Abençoa, Senhor, o ouvinte que passa por dificuldades, que sofre, que se angustia. Que a paz desse novo dia revista sua alma e lhe dê a doce e santa paz. Amém. O Senhor Todo-Poderoso te abençoe pela intercessão de São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.